Olá pessoal, tudo bem com vocês? Assim espero. Dando sequência nas nossas aulas, hoje é a nossa quinta aula, um total de 12 aulas de elétrica básica, né? Hoje nós vamos falar da lei de Ohm. E qual é essa lei? Onde ela se aplica? O que ela acontece com a eletricidade? É o seguinte, nós vimos as quatro grandezas, nós vimos corrente, tensão, resistência e potência. A lei de Ohm, ela analisa o que acontece com essas grandezas a partir do momento que tem alteração em uma das. Ou seja, mexemos na tensão, necessariamente nós vamos mexer também com a corrente. Mexemos na resistência, vamos mexer também na corrente ou na tensão. Então, essas grandezas, elas mudam, elas se alteram de acordo com nós mexemos em uma. Não tem como nós mexermos em uma grandeza e não ter reflexo na outra. Então é isso que a lei de Ohm estudou e nos ajuda a entender a eletricidade, tá ok? Então vamos em frente, boa aula para nós, vamos lá. Bem, lei de Ohm, Sigma Ohm. Na lei de Ohm, observe, né, os dois circuitos aqui. Já vamos direto ao ponto, já vamos direto ao que interessa, propriamente dito. Observem esses dois circuitos. Perfeito? Esses circuitos. Nós temos aí, um está alimentado com 50 volts e o outro está alimentado com 100 volts. Então, observe o que vai acontecer aqui. Se colocarmos uma resistência, as duas resistências de mesmo valor, então vejam, a resistência é de mesmo valor, as tensões são diferentes. Em um circuito a tensão é 50, em outro o circuito ele é de 100 volts. Observem que nós temos o mesmo valor de resistência, ok? E do lado direito, nós temos 2 amperes e do lado direito 1 ampere. Por que isto aconteceu? Qual foi o fenômeno que aconteceu aqui? Aconteceu que as tensões são diferentes e ela é proporcional, ou seja, é o dobro, o circuito vou colocar assim, do lado esquerdo e do lado direito é o dobro, a tensão é o dobro. Logo, a corrente também é o dobro. Observe, ela é proporcional, ela varia na mesma proporção. Se nós colocássemos lá do outro lado, lá 150 volts, por exemplo, do lado direito, nós teríamos 3 amperes. Então, observe, sempre que nós tivermos alteração, ela vai seguir a proporcionalidade. Isso é extremamente importante na elétrica. Dobrou um, dobrou o outro. É a metade? Então é a metade também. Então eles levam, né, essas grandezas, elas caminham uma junto da outra. Perfeito? Bem, observou os dois circuitos novamente. Os mesmos circuitos. Só que agora, o que aconteceu aqui nesse circuito aqui? Nós colocamos resistências de valores diferentes, porém a tensão é a mesma. No exemplo anterior nós tínhamos 50 volts e 100 volts, agora nós temos 100 volts nas duas, porém as resistências são de valores diferentes. No primeiro caso nós tínhamos resistência de mesmo valor, de mesmos valores. Aqui as resistências são de valores diferentes. No circuito da esquerda, 50 ohm. Da direita, 100 ohm. Observem, a tensão é a mesma. Neste caso, lá no anterior, a tensão era o dobro de uma da outra. Aqui a tensão é a mesma. E olha só o resultado. No circuito A, nós temos 2 amperes. E no circuito B nós temos 1 ampere, mesmo com tensões iguais. Entenderam a diferença? Nós variamos, no primeiro exemplo, nós variamos a tensão,
o resultado foi diferente. No segundo exemplo, nós variamos a resistência. O resultado também da corrente foi diferente. Ou seja, se nós no primeiro exemplo nós alteramos a tensão. No segundo exemplo, nós alteramos as resistências. Nos dois casos, houve alteração da corrente. Isso é a lei de Ohm, perfeito? Essa é a mudança da lei de Ohm, tá? Conclusão, isso é uma parte muito importante para o eletricista, né? Quanto maior a tensão, maior a corrente elétrica. Quanto maior a resistência, menor a corrente elétrica, perfeito? Então, se nós alterarmos uma resistência, né, alterarmos a tensão, isso vai ter influência no nosso resultado final, perfeito? Vamos lá. Essa daqui é a fórmula de lei de Ohm. Lei de Ohm é assim, ó, uma forma bem simples de nós entendermos como é que nós vamos fazer para que nós podemos montar ela matematicamente. Nós fazemos o seguinte, nós pegamos a grandeza que nós queremos, perfeito? Então, no caso aqui, o que nós estamos querendo? Nós estamos querendo aqui a corrente. Nesse caso, nós vamos colocar o I em evidência, perfeito? Que é o que nós queremos, é o que nós queremos encontrar. E nós vamos pegar aqui, ó, observe que nós temos aqui no triângulo, olha, observem, V dividido por R, e aqui está. Então, a lei de Ohm, quer dizer, como nós vamos alterar né, alterando uma grandeza, alterar outra, esse triângulo é fundamental para nós entendermos e tirarmos desse triângulo a fórmula que nós vamos utilizar. Então, no caso, para a corrente, pego novamente, né? Pego o I, coloco em evidência, e I é igual. E depois eu venho aqui no triângulo, vejo quem sobrou aqui, e veja, essa parte aqui, ó, ele está multiplicando, e aqui ele está dividindo. Então, no caso, I é igual a V dividido por R. Pego a tensão, divido pela resistência, nós teremos a corrente, perfeito? Aqui é para nós encontrarmos o V. Quem é o V? V é a tensão. Então, nós vamos pegar o V, vamos colocar ele em evidência, perfeito? Ele está em evidência. Colocando ele em evidência, quem que sobrou? R vezes I. R vezes I. Ou seja, nós pegamos do triângulo aqui da lei de Ohm, e colocamos o V em evidência, e o restante foi quem? Tirado do triângulo. R vezes I. Então, desta forma, nós conseguimos chegarmos nas grandezas que nós queremos. Eu acho que só faltou o R aqui, mas eu vou pegar o R daqui mesmo para nós entendermos. Se nós queremos o R, no R, quem vai ser? Vai ser o V dividido por I. Mesmo procedimento. Coloco quem eu quero em evidência, perfeito? Quem eu quero em evidência, e vejo o que o restante tem no triângulo e tiro lá minha fórmula. Pronto, acabou. É isso, perfeito? Então, se nós queremos o R, basta pegar o V, que é a tensão, dividir pela corrente, perfeito? Então, tá bom. Então, essa daqui é a forma elementar da lei de Ohm, a básica, né? Essa daqui é uma lei que o eletricista ele tem que dominar. Ele precisa dominar, porque aí ele vai, quando ele for fazer algum cálculo, verificar qual é a corrente de um equipamento, o que esse equipamento consome, qual é a potência desse equipamento. Então, você vai precisar desses recursos aqui da lei de Ohm para você conseguir chegar a essa grandeza com precisão, perfeito? Agora, para nós melhorar um pouquinho, vamos dizer assim, ou para que nós tenhamos, né, eu sempre digo nas minhas aulas, eu dou aula no Senai,
eu digo para os meus alunos, olha, pega alguma coisa que você já domina, que você tem conhecimento e coloca no fenômeno elétrico. Alguma coisa que você, quando você vira a sua cabeça, olha, eu quero entender determinada coisa. Então você pega aquilo que você já tem conhecimento e coloca o fenômeno que que por sugestão agora aqui nós vamos fazer com a água. Mas isso nós vamos fazer aqui com a água, mas você pode fazer uma analogia com o que mais fica fácil de você lembrar na hora que você estiver analisando um circuito, perfeito? Então, observe aqui, tá? Então nós temos aqui dois canos e tal, e a pergunta é, qual é a que passa com maior facilidade, maior dificuldade, né? E nesses dois tubos. Então observe os dois tubos, o tamanho deles são diferentes, o dobro um do outro, né? Então eu diria para vocês que de bate-pronto nós podemos dizer que a facilidade maior será no tubo menor, óbvio, né? Porque ele é menor, então a facilidade vai ser maior. Nesse caso aqui, dessa analogia que nós vamos fazer aqui, nessa proposta, observe, nós temos duas cargas, né, duas lâmpadas, né, e nós temos, óbvio, né, que a distância aqui é bem maior, não é né, assim, igual está aqui, mas é só uma analogia, uma simples analogia. Mas, que aqui no caso a tensão é a mesma, as lâmpadas são a mesma, tudo aqui é igual, idêntico. Não tem diferença, não tem diferença de tensão, não tem diferença da lâmpada, as lâmpadas são de mesma potência, porém a distância que uma está instalada é diferente da segunda. Então, por exemplo, essa daqui, ó, ela está mais perto da fonte e essa daqui está mais longe da fonte. Logo, o brilho dessa lâmpada é maior do que esta lâmpada. Por que isso está acontecendo? Porque o cabo, o fio, ele oferece uma resistividade ou uma determinada resistência para a passagem dos elétrons naquele condutor. Então, pelo fato de estar mais próximo, eu vou chamar esse daqui de exemplo 1 e esse daqui do exemplo 2, no exemplo 1 ele está mais próximo da fonte. Então, neste caso, a resistividade desse cabo vai ser menor do que dessa lâmpada número 2, da 2. Por quê? Porque a distância é maior, logo a resistividade também é maior. Vamos lá. Então aqui nós vamos entender, observem, quanto maior o comprimento do condutor e menor a intensidade de corrente elétrica circulando por ele. Então vamos entender bem o que está escrito aqui, olha só. Quanto maior o comprimento do condutor, menor a intensidade de corrente elétrica circulando por ele. Ou seja, ele oferece, né, uma menor resistência, né? Quanto maior o comprimento do condutor, menor a intensidade de corrente. Por quê? Pensem da seguinte forma, que os elétrons vão sair de um ponto e eles vão ficando fraco, ele não consegue chegar lá no seu destino final. Então, se nós tivermos um condutor menor, ele vai chegar mais, né? Mais elétrons vão chegar naquele ponto. Essa é a ideia aqui, tá ok? Vamos pegar 2 canos de água, tá? Observe, né? Qual dos 2 canos aqui vai passar com maior facilidade, né? Observem aqui, ó. Observe o brilho das lâmpadas, né? O condutor, observe que no condutor fino, que é esse daqui, perfeito, ó, esse é o fino e esse daqui é o grosso, perfeito? Então, observe o brilho da lâmpada no condutor fino, ele está menos, né? O brilho da lâmpada é menor. Isso está relacionado à resistividade do cabo, está relacionado à resistência do cabo. Então, quanto maior a secção, olha só,
Isso é muito comum, às vezes eu sempre vou pegar exemplos práticos para a gente trazer aqui para a nossa aula, para o nosso dia a dia. Bem, você pega um chuveiro e alguém lá falou assim, olha, os cabos do chuveiro estão aquecendo. Muito provavelmente, aqueles cabos foram mal dimensionados, ele vai colocar aleatoriamente, não é o caso, mas suponhamos, pela potência daquele chuveiro, ele deveria utilizar um cabo de 6 milímetros, um exemplo, e foram colocados cabos de 2,5, bem extremo aqui. Óbvio que esse cabo vai aquecer. Por que ele vai aquecer? Porque o chuveiro ele vai demandar, ele vai tentar puxar aquela quantidade, né, de elétrons para ele. Ele quer trabalhar na boa. Só que o cabo, o caminho que esses elétrons estão percorrendo, são insuficientes para que ele passe de uma forma tranquila, vamos dizer assim. Aí o que vai acontecer? Vai começar a aquecer. Então, quanto maior a secção, né, do condutor, maior a intensidade de corrente, né? Então, óbvio, né? Porque ele tem uma facilidade maior de passar por ali. Ele não vai ficar se chocando um elétron com o outro, porque ele tem um caminho, ele tem uma facilidade de percorrer esse caminho aí, perfeito? Então, o que acontece aqui é que nós temos que observar, também por outro lado, não é interessante, por exemplo, nesse exemplo que eu falei, o ideal é que fosse de 6 milímetros. Você também não vai colocar um cabo de 10 milímetros, porque aí, economicamente inviável. Mas você poderia colocar de 10, poderia. Ficaria melhor ainda? Sim, ficaria melhor. Só que o valor já se torna inviável. Então nós temos que ter aí vamos dizer assim, um equilíbrio, né? Não pode ficar abaixo da capacidade de transmissão de corrente esse cabo, mas também acima também não tem por que ser maior também, porque aí senão o gasto vai aumentar e muito, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir mais um pouquinho. Agora, nesse caso aqui, nós temos aqui, vamos pegar mais 2 canos de água, um deles colocamos alguns objetos. Esses objetos são para criar uma certa interferência, né, para passagem. A ideia é que você tenha, por exemplo aqui, nós estamos fazendo analogia com um cano de água. Mas se fosse 2 condutores, se nós fazermos uma emenda, por melhor que essa emenda seja feita, por mais que você tenha feito, por mais, estanhou, o máximo que você fizer ali de conectividade entre, né, a conexão, sempre haverá uma resistência ali naquele local. Então sempre aquele ponto é um ponto vulnerável, é um ponto de aquecimento. Mas eu tenho que fazer emenda. Sim, você tem que fazer emenda e não tem como, você tem uma derivação, você vai ter que fazer. Mas aquele ponto, por melhor que seja a conexão, utilizando terminais, não será uma resistência ou um aquecimento que vai danificar o seu circuito, ou entrar em curto-circuito, ou alguma coisa nesse sentido. Não é isso. Mas ali naquele ponto há sim uma determinada, né, resistência e por essa razão também, né, nós temos que fazer a emenda perfeita, o mais perfeito, o melhor possível para nós termos aí uma garantia naquele ponto de conexão, perfeito? Então vamos seguir. Em qual deles passa água com maior facilidade? Bem, a ideia é simples, né? Se nós temos 2 tubos de água, um tem interferência, o outro não tem, óbvio que o de baixo aqui é que nós vamos ter uma facilidade maior para passar água. Então essa é a ideia da corrente aqui elétrica. Fazendo eu vou até voltar aqui, eu vou voltar aqui para nós analisarmos, para nós pegarmos um outro slide e ficar bem claro a ideia. Nesse caso aqui, o tubo de água de cima, superior, ele está criando uma determinada interferência para passar água.
Ou seja, este condutor ele tem a mesma secção, tal, mesma coisa mesmo, né? Se você olhar ali, mas ele oferece uma resistência maior. Observem agora aqui o circuito. Aqui nós temos dois condutores, igual secção, idêntico, mesma tensão, tudo aqui, tudo igual. Porém, o material que foi confeccionado, o circuito 1, vou chamar sempre aqui 1 e 2, tá? Para nós ficar mais fácil o nosso entendimento. No circuito 1, é níquel cromo. Este material, por si só, ele cria uma resistência, uma resistividade, um determinado bloqueio da corrente através desse condutor. O material em si, característica do material. Então, mesmo se nós pegarmos aqui, ó, é a mesma secção dos dois cabos, e o brilho da lâmpada do circuito 2 aqui é maior. Mas onde é que houve essa interferência? Essa interferência houve justamente pelo material que foi utilizado para esse conector. Perfeito? Então, há condutores, né, materiais que oferecem uma resistência maior. Por exemplo, as lâmpadas incandescentes, o filamento lá da lâmpada incandescente, o material é tungstênio. Então ele tem aquela característica de dificultar a passagem da corrente elétrica. Ali a lâmpada incandescente, ela está no vácuo, por isso que ela não pega fogo, tal e tudo mais. Mas é característica intrínseca do material. Perfeito? Que é o exemplo que nós temos aqui do níquel cromo e do cobre. Vamos lá. Aqui é o exemplo, né? Alguns materiais oferecem maior resistência à passagem da corrente elétrica. Foi o que eu falei para vocês. Entre o cobre e o níquel cromo, o cobre é um melhor condutor do que o níquel cromo. Perfeito? Mas, como eu disse e repito, característica do material. Tá ok? Então, essas resistências damos o nome de resistência específica ou resistividade, né? O que vem a ser essa resistividade? É a dificuldade, né? A dificuldade que os elétrons têm de passar através de um condutor. E específico dele. É característica do material. Mas é interessante, se você pegar se você tiver aí um tempinho, aí dê uma analisada, se você for lá na tabela periódica do cobre e do níquel, você vai verificar que o níquel tem menos elétrons na última camada do que o cobre. Então, lembram lá da primeira aula que nós chegamos lá na matéria, fomos divididos, chegamos na molécula, depois que nós chegamos na molécula, nós vimos o átomo, aí nós vimos que o átomo ele é um bom condutor quando tem vários elétrons na última camada, que são os elétrons livres, para que tenha facilidade de se desprender esses elétrons. Então, você olhando lá na tabela periódica, você vai ver a diferença entre o cobre e o níquel cromo. Aí vai outros materiais, se você tiver a oportunidade, já dê uma olhada em outros materiais também, perfeito? Então, olha a conclusão que interessante. Maior o comprimento do condutor, maior a resistência. Então, nós vimos lá no tubo de água, né? Eu tenho um tubo maior, uma dificuldade maior. Maior a secção do condutor, menor a resistência. Perfeito. Vamos pegar o exemplo aqui, vamos pegar aqui o exemplo que eu falei do chuveiro. Nós temos um chuveiro, o cabo que deveria ser utilizado, um cabo de 6 milímetros. E se eu colocar um cabo de 10, ótimo, mas o custo se torna inviável. Mas também eu não posso colocar um cabo de 2,5. Então nós temos que colocar o cabo correto para aquela alimentação daquele componente, aquele equipamento. E a resistência depende do material. Então este aqui é justamente a diferença entre o cobre e o níquel cromo. Porque a característica do material, por si só, ele já tem uma resistência, uma resistividade maior à passagem dos elétrons. Tudo está relacionado o quão vai ser difícil para um elétron passar
através de um condutor. Essa é a regra, essa é a regra. Então, por exemplo, se ele for um comprimento maior, ele vai ter uma dificuldade maior, porque o caminho que ele vai percorrer vai ser maior. Então, por exemplo, se você pegar aqui, você quer alimentar uma lâmpada lá de 127 volts e você pega uma lâmpada de 100 watts e você coloca 500 metros de distância, por exemplo. Essa lâmpada, e você, próximo da fonte, você coloca uma lâmpada de mesma característica, de mesma, vai ser ligada na mesma fonte e tal. Aquela que está próximo da fonte, o brilho dela vai ser maior. Aquela que você ligou lá na frente com 500 metros, o brilho vai ser menor. Por quê? Porque houve uma resistividade no meio do caminho que fez com que a tensão caia a tal ponto que vai ter uma diferença entre a tensão que foi aqui na fonte com a tensão lá no extremo lá do consumo, perfeito? Então essa é a ideia. Então nós temos que dimensionar o cabo, o dimensionamento de um cabo, para quem for dimensionar, a distância é levada em consideração também, pelo fato de entrar a resistividade, perfeito? Vamos lá. Então, observando e realizadas, como nós estamos vendo aqui, o que são essas resistências, o que vem a ser essa resistência. Então, nós temos a resistência elétrica, o condutor, a resistividade, que vai ser o ômega por milímetro quadrado por metro, o comprimento em metro e a secção do condutor em metro. Isso daqui é uma fórmula para nós chegarmos na resistividade do cabo que que nós vamos utilizar. Bem, isto é uma conta que deve ser levada em consideração quando nós tivermos grande distância. Mas, por exemplo, numa instalação de uma residência, por exemplo, as tabelas de cabos, elas são para 100 metros de distância. Então, ela tem uma corrente, uma determinada, se você olhar lá uma tabela, esse cabo aqui, o máximo a corrente que eu posso circular através dele é 15 amperes. Então, num trajeto de 100 metros, é esse valor de corrente que ele vai suportar. Só vai mudar esse valor quando você tiver uma distância maior. Então, geralmente, essa fórmula aqui é utilizada pelo pessoal de projeto, quando está projetando, quando você tem uma distância maior, que você vai alimentar alguma coisa, você deve levar em consideração. Para instalações de pequeno porte, essa parte da resistividade aqui não entra, mas existe, perfeito? Então, nós sabemos que nós temos que, conforme o caso, conforme a situação, nós levarmos em consideração essa resistividade do cabo também. Porque senão vai acontecer o seguinte, você vai alimentar um local, você vai lá na fonte, você tem uma tensão lá de 220 volts, por exemplo, e conforme a distância que você tiver que levar essa tensão, chega lá na frente, vai chegar 190 volts, 195 volts, porque a própria a resistividade do cabo vai fazer onde nós temos uma queda de tensão, ok? Então temos que atentar também a esse fator. Aqui nós temos a resistividade dos materiais, então o alumínio, o bronze, o ferro. Então esse daqui é uma tabela, o rodo do cabo, que nós temos aqui. Então essa daqui é uma tabela do material, a resistência do material. Então ele muda de acordo com o material. Conforme o material, ele oferece uma resistividade. O que é essa resistividade? A facilidade ou dificuldade de o elétron passar através de um condutor, perdão. Tá ok? Então vamos. Então essa aqui acabou aqui a lei de Ohm, tá ok? Então espero que vocês tenham entendido, eu acho que é interessante você assistir mais vezes aí a aula em determinados pontos, Se você tiver alguma dificuldade no entendimento, mande aqui nos comentários, nós vamos responder o mais rápido possível, tá ok? E não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho,
dar um joinha, assim nós vamos fortalecer o nosso canal. Tchau, tchau, até mais, até a próxima.